Oi, eu sou o Hugo e você está no Ciência em Si, um canal que quer mostrar para você que a ciência pode ser fácil, legal e presente no seu dia a dia. Sabe aquelas músicas que a gente sempre cantou e depois a gente descobre que estava cantando ela errada a vida inteira? Quem não tem 14 filhos que atire a primeira pedra. Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar de 5 conceitos físicos que muita gente aprendeu errado, ou só internalizou tudo errado. Ah, e lá no fim do vídeo tem um item bônus, então fica comigo que depois da vinheta tem muito mais. Agora solta a vinheta. Não. Você também pode colocar. Não sei se vocês perceberam, mas desde esse vídeo aqui da Kaori, nós temos uma vinheta nova e um editor novo, que é o Matheus. Para saber mais sobre o trampo dele, clica no Behance que está aqui embaixo. Beleza? A lista ela vai estar numerada porque eu quis, não é por ordem de importância, ordem de mais fácil ou mais difícil, tá? É só porque sim. Número 1. A primeira é clássica, mas talvez você não saiba porque você dormiu nas aulas de física. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E sabe assim, quando a gente tá num dia frio, tipo hoje, que eu tô até de blusa aqui, e alguém fala assim, ô maluco, não abre a porta não, senão o frio vai entrar. Ou não abre a janela não, senão o frio vai entrar. It's frickin' freezing in here, Mr. Bigglesworth. Na verdade, não é o frio que entra, é o calor do ambiente que a gente tá que vai sair. Porque se a gente for lembrar da definição de calor, o calor ele é a energia térmica em trânsito que flui do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então se a gente tá num lugarzinho quente e abre a porta, todo o calor tá indo para fora, trocando energia térmica com o ambiente de fora. Quem bate? É o frio. Inclusive, falando em frio, se você tiver umas roupas aí que estão fazendo aniversário no guarda-roupa, considere doar essas roupas que vão ajudar e vai aquecer a vida de muita gente. Número 2. Outra coisa que muita gente acha que é real, mas na verdade não, é que o átomo ele é a menor divisão da matéria. Mas aí você pode falar que tem os prótons e os elétrons. E realmente tem os prótons e os elétrons, e eles também não são a menor divisão da matéria. Que é o caso dos quarks, dos mesons, dos neutrinos e muitas outras. Inclusive, a detecção experimental dos mesons foi feita pela primeira vez por um brasileiro. Clica nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima ou no link na nossa descrição para entender melhor essa história. Número 3, ou número 3, né, para não ferrar a nossa vida se a gente for o Michael Fassbender. Se você lembrar bem do conteúdo do primeiro ano do ensino médio, sempre aparecia uma tal de força normal, que muita gente acha que é a reação da força-peso. Mas, na verdade, não é bem assim. Por exemplo, a minha suculenta aqui. Se a gente for parar para pensar, ela está exercendo uma força sobre a estante, que é a força-peso. Só que se eu forçar minha suculenta aqui para baixo, vai fazer uma outra força sobre a estante, e a força normal, na verdade, ela vai ser a reação da superfície. Número 4. Ela é aquela que fala que as estações do ano são devidas à distância da Terra até o Sol. Quando a Terra está mais perto do Sol, a gente está no verão. Quando a Terra está mais longe do Sol, está no inverno. Tudo isso está errado, e se a gente for para pensar bem, a gente percebe que está errado. Porque quando aqui no hemisfério sul é verão, lá no hemisfério norte é inverno. E o contrário também acontece. E se esse negócio da distância até o Sol fosse verdade, seria a mesma situação aconteceria para o mundo todo, né? Porque a Terra é redonda. E a mesma situação do ano aconteceria para o mundo todo. A gente teria neve no Natal. A gente não queria ficar o mais longe possível daquele tio que faz piada ruim ou que fica falando certas coisas. Na verdade, as estações do ano são devidas à inclinação da Terra. E aí, quando a Terra está do lado do Sol, quem recebe luz primeiro é um hemisfério. Quando a Terra está do outro lado do Sol, quem recebe luz primeiro é o outro hemisfério. E essa diferença, quem recebe luz e consequentemente calor, tá? E essa diferença é que vai fazer o verão ser em um hemisfério e o inverno no outro, ok? E agora vem uma polêmica. Mas antes da gente ir pra polêmica, eu queria pedir pra vocês se inscreverem no canal, porque toda semana tem um vídeo descomplicando a ciência pra você. E também pra curtir e comentar nesse vídeo, porque quem sabe não rola fazer uma parte 2, hein? Número 5. Muita gente fala que as leis de Newton são as leis que valem pra qualquer situação que a gente analisa usando a mecânica. Mas na real, as leis de Newton têm muita limitação. Por exemplo, para um corpo viajando numa velocidade muito próxima à velocidade da luz, as leis de Newton já não valem. E se você quiser saber como que é uma viagem na velocidade da luz, clique nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima ou no link que está aqui na descrição. Outra limitação das leis de Newton é que elas só valem quando o observador está parado em relação ao movimento. Por exemplo, se a gente estiver dentro do carro e quiser entender por que quando o carro freia a gente vai para frente,
quando a gente considera um observador dentro do carro, nós não conseguimos explicar isso com as leis de Newton. Para explicar esse rolê todo, nós precisamos supor um observador fora do carro. Inclusive tem uma teoria alternativa às leis de Newton, que foi desenvolvida por um físico brasileiro, que chama mecânica relacional, que não depende da posição do observador. Inclusive daí você consegue explicar forças que elas são tidas como pseudo-forças, que é o caso da força centrífuga, o efeito de Coriolis e tudo mais. Se você quiser saber mais sobre a mecânica relacional, pede aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando para vocês. Bom, e já que você ficou até aqui, vamos pro bônus. E já que você ficou aqui, vamos pro vocalista do YouTube, o bônus. Você já deve ter ouvido falar, e muita gente deve ter falado, que o Aristóteles atrasou a ciência em 2000 anos. Mas será que isso é verdade? Bom, vamos falar rapidinho aqui, porque isso merece um vídeo só para isso. Mas muita gente fala isso porque as concepções do Aristóteles acabaram durando por muito tempo e esquece totalmente do que aconteceu durante a Idade Média. E sim, as ideias do Aristóteles, se a gente for analisar com a cabeça de hoje, elas não são muito boas. Mas se a gente for pensar no que eles tinham naquela época, elas eram muito boas, né? E só dando um exemplo aqui da ciência, como ela evoluiu, só falando da Europa, entre a morte do Aristóteles e o período do Renascimento, nós temos um cara chamado Jean Buridan, que ele estudou muito o movimento dos corpos e ajudou muito o Galileu depois a descrever o movimento oblíquo dos corpos. E também é muito egoísmo achar que toda ciência depende só do que foi feito na Grécia, porque nós temos muita ciência que foi feita lá na Ásia antiga, na China, no Japão, no que hoje é a Coreia, na Índia e até aqui nas Américas, pelos indígenas das etnias maias, astecas, até aqui do Brasil, que a gente não tem contato, e a gente acha que tudo veio da Grécia, mas na verdade não. Então é muito egoísmo e é uma visão muito colonizada, não é mesmo? Bom, se alguma das coisas que eu falei aqui você não sabia, acho que já merece um like no vídeo. Se você lembrou de alguma coisa que eu não falei, comenta aqui embaixo e manda esse vídeo para todo mundo, porque se esse vídeo tiver muita aceitação, quem sabe não rola uma parte 2, uma parte 3, uma parte especial de química, de biologia, sei lá, de matemática. E ó, eu vou deixar 2 vídeos aqui do lado que eu acho que você vai gostar, e não se esquece de clicar aqui na bolinha que tá aparecendo com o logo do canal para se inscrever, beleza? Tchau!